Deus te abençoe, pastor Alexandre. Amém, meu pastor. Deus abençoe você também. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de meditar com vocês acerca de um texto que Deus falou muito forte ao meu coração, e nesses tempos de pandemia, e não foi combinado, porque as coisas de Deus nem carecem ser combinadas, mas este último hino cantado pela Poliana e tocado pelo Alex, é uma reflexão muito importante que nós devemos fazê-la hoje. E também corroborando com aquilo que o Inglisson disse, com aquilo que o presbítero Silvano também já trouxe aqui aos irmãos. E o texto está lá em segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 15. Então, se você está com sua Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia, é importante você manusear bem. Inclusive, este texto fala sobre o manejo da palavra, sobre o que um pastor, o que um presbítero, o que um evangelista precisa para ser um homem usado por Deus, e é manejar bem a palavra de Deus, é fundamental que faça isso. E o texto que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 15 em diante, diz assim: Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo está falando para Timóteo assim, ó, você sabe que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Guarde esse nome aí. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia, com letra D, com o D maiúsculo, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Um Deus maravilhoso e cuidadoso, e tem uma palavra para o meu coração e para o coração das pessoas que nos acompanham e nos assistem nesse momento. Que o Senhor possa falar conosco. Estamos prontos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gosto muito dos textos que trazem nomes de pessoas que às vezes parecem passar despercebido por todos nós. E esse é um nome, Onesíforo, que ele é citado aqui por Paulo e não encontramos na palavra de Deus. Mas o que eu trago destaque para que a gente possa refletir aqui esta noite é que Paulo está escrevendo a sua segunda e última carta a Timóteo, e Paulo está já consciente do que lhe espera. Paulo já tinha sido perseguido, já tinha sido preso, já tinha sido julgado e está às margens da sua morte. E ele escreve o texto da segunda carta a Timóteo como últimos desejos, suas últimas vontades, para que a igreja permanecesse firme e fiel, como dito até pelo pastor Cassiano aí, firme e fiel na perseverança da fé. E o texto está dizendo que Paulo já está trazendo, no primeiro momento, um alerta ao irmão Timóteo de que muitos abandonaram a fé. Muitos daqueles que viram Deus, que viram Jesus ministrar na vida de Paulo, Jesus operar milagres, prodígios e maravilhas através da vida de Paulo, muitos que olharam para a fé em Cristo Jesus e, num primeiro momento, arregaçaram as mangas e saíram trabalhando e criaram novos pontos de pregação, muitas dessas pessoas importantíssimas para o crescimento do evangelho, mas chegou um certo momento que essas pessoas abandonaram a fé. E aqui eu já abro um primeiro parêntese para a gente conversar. Não adianta a gente sair como um cavalo alado nas mãos do Senhor, fazendo tudo, sem antes criar uma raiz verdadeira no evangelho puro
e cristalino de Jesus Cristo. Porque as chances de sairmos loucos, em disparada, com desejo de fazer estudos teológicos extremamente pesados, sem antes conhecer Jesus de forma verdadeira, que possivelmente foi o que aconteceu com esses dois citados, Fígelo e Hermógenes. Olha que interessante isso, Paulo começa escrevendo a carta e chama a atenção de Timóteo acerca de dois homens, cita dois nomes. Mas já na sequência, Paulo cita esse nome que por poucas vezes a gente ouviu, que é Onesíforo. E Paulo diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo tem no seu nome, na raiz do seu nome, o significado de agente de préstimos. Olha que lindo é isso. Onesíforo tem, não só no seu nome, mas também na sua atitude, um homem que tem préstimos, um homem que gosta de ajudar o outro. Isso muito bem pregado, inclusive, na quinta-feira aqui pelo nosso pastor Mauro, como uma pessoa que está movido com o coração, ligado com o seu coração, com o coração de Deus, com o coração de Jesus, a pessoa que está ligada a Jesus verdadeiramente, ela se inclina para as coisas do alto, para as coisas que são de Deus, para as coisas que são da vontade do Pai, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente olha para essa vida de Onesíforo, a gente percebe que Paulo escreve de uma forma tão carinhosa sobre este homem, porque há um princípio. Paulo faz, na sua segunda viagem missionária, uma tentativa de pregação do evangelho em Éfeso, que é a capital da Ásia. E ele é impedido. Mas na sua terceira viagem, quando ele retorna, ele monta ali o seu ponto de pregação, o seu ponto de apoio, e fica por 3 anos na Ásia, erradicado em Éfeso, e a partir dali Paulo prega o evangelho, e este local é o local onde Paulo criou as igrejas que estão citadas no livro de Apocalipse. E as igrejas, algumas pessoas estão sendo chamadas a atenção a voltarem ao primeiro amor. E aqui eu falo com você, crente, com você que já aceitou o Senhor Jesus, que já teve um ministério abençoado, que já teve funções muito importantes na obra do Senhor, mas por algum motivo, por alguma decepção, por alguma inglória, você andou para trás, você fechou o seu coração para o ministério que Deus te deu. E a pergunta que eu faço para você esta noite é: Jesus errou com você ou foi o ser humano? Jesus, em algum momento, errou contigo? Na sua caminhada, Jesus pisou na bola com você? E eu tenho certeza que a resposta é não. Porque diz a palavra do Senhor que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho certeza que Jesus não errou com você. Mas por algum motivo na caminhada você desanimou. Você foi perseguido dentro de igrejas. Nossa, pastor, isso acontece? Acontece, infelizmente. Você foi mal falado, mal visto, e por causa da pregação do evangelho, você foi achincalhado. Trago aqui para você a reflexão. Paulo estava preso. Paulo está indo à morte, caminhando à morte, mas diz neste texto, diz nesta carta, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Olha que lindo isso. Paulo não olhou para as adversidades. Paulo sabia das dificuldades que ele teve, que ele passou e que teria até o fim da sua vida. Mas ele percebe que algumas pessoas abandonaram a fé. E houve, para termos uma ideia, um grande movimento de repreensão à fé nesta região da Ásia. E muitos abandonaram a fé. Não abandone a sua fé. Em momentos de crise, não abandone a sua fé. É neste momento, como o presbítero Silvano disse, é neste momento que nós temos que nos agarrar à fé e agarrar às pessoas, aos amigos, eu vou falar isso na sequência, aos amigos que são verdadeiros, aos amigos que querem o seu bem, às pessoas usadas por Deus. E aí eu trago aqui a nossa reflexão.
que Paulo fala assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha que lindo isso. Onesíforo não olhou para as acusações que eram feitas a Paulo, porque Onesíforo sabia que a pregação do evangelho do Deus de Paulo era fiel e verdadeira e remetia a Cristo Jesus. Então, Onesíforo não está preocupado em hipótese alguma com a sua posição social, com a perseguição que tanto o Império Romano como os religiosos judaicos estavam imprimindo nas pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, porque nessa época especificamente, aqueles que apregoavam Cristo eram enforcados, eram esquartejados, eram assassinados. Onesíforo não se preocupou com isso. Ele está preocupado com um amigo que lhe apresentou a fiel palavra. Você lembra de quem te apresentou a fiel palavra? Eu trago no meu coração, queridos irmãos, com muito carinho, as pessoas que me apresentaram a palavra fiel e verdadeira de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa de referência, e pode ser que essa pessoa até esteja hoje longe dos caminhos do Senhor. Pode ser? Pode ser. Mas eu digo a você, ore por ela. E se for possível, entre em contato com ela. Fala, você lembra quando você pregou o evangelho para mim? Eu estava desesperançado. Hoje sou eu quem prego o evangelho a você. Levanta a cabeça, sacode essa poeira. Vida em frente, siga em frente. Então é essa mensagem que Jesus quer para você. Você que é ministro do Senhor. Você que abandonou o seu ministério, mas não abandonou a fé. Volte ao primeiro amor. Busque aquilo que você tinha, a sua intrepidez de falar do amor de Cristo. Época de pandemia, nós não paramos, já foi dito aqui esta noite, nós não vamos parar. Nós estamos em lockdown e olha o jeito que nós estamos pregando o evangelho e não importa. E nós já dissemos isso. Nós vamos pregar até que Jesus volte. Se for ter cadeia para nós vamos às cadeias. Se for ter morte, nós vamos à morte, porque Jesus é digno disso tudo. Não é o que ele quer para nós nos dias de hoje. Jesus quer que nós pregamos o evangelho, que as pessoas o aceitem. Mas se preciso for dar a vida, nós daremos. Só que não é essa a prova do amor a Jesus que nós devemos dar. A prova do amor a Jesus que devemos dar é cuidar dos dele. Essa é a prova fiel. Não é eu estar com um machado posto à cabeça e falar, eu não rejeito a Jesus. Não, é você não rejeitar a Jesus quando ninguém está te vendo. Essa é o fiel verdadeiro. É quando ninguém está te vendo e você ali prova. Você está passando na prova para ser aprovado e Jesus te aprova. Mas se por algum acaso você foi reprovado, você errou, você pecou, saiba que a graça de Jesus está derramada sobre a sua vida. Saiba que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. E aí, quando ele olha para isso e está escrevendo, e Paulo diz assim: antes, Onesíforo, ele foi a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Olha que lindo. Paulo estava preso, prestes a ser morto. Ninguém queria ser o amigo de Paulo nesse momento. Porque Paulo diz também a Timóteo aqui, você lembra quando eu fui julgado e não apareceu ninguém para me defender? Ninguém apareceu para me ajudar. Eu estava sozinho, todo mundo me interrogando. Mas eu sabia que por amor a Cristo eu seria perseguido. Paulo tinha consciência total do seu chamado. E nós temos consciência do nosso chamado? Você tem consciência de que muitas vezes, por causa de Jesus, você vai se sentir sozinho, mesmo estando na multidão? Mesmo estando rodeado de pessoas que você acham que vão te ajudar na hora do desespero e eles não aparecem a você? Você acha que seus familiares vão fazer de tudo se acontecer um problema contigo e eles desaparecem quando você mais precisa? E olha que lindo é isso. Que Onesíforo, as únicas pessoas que saem da Ásia,
dos lugares onde Paulo pregou e vai a Roma procurar Paulo. E ele sai, possivelmente nas masmorras, perguntando: alguém sabe de Paulo de Tarso? Alguém sabe de Saulo? Alguém sabe daquele homem que perseguia a igreja? Alguém sabe onde ele está? Porque eu vim visitá-lo, eu vim cuidar dele, porque eu sou amigo fiel e verdadeiro. Pare com a falácia do diabo de dizer que não existe gente nesta terra em que podemos confiar. E eu digo isso com o coração de quem já foi muito ajudado. Hoje, por exemplo, tem um dos meus maiores amigos, estão assistindo a live. É um amigo de Minas Gerais, tá aí, Carlos Alberto. Nós brincamos, chamamos ele de Catira. No momento da angústia, diz a palavra do Senhor, que há amigos mais achegados do que irmão, e que te ajuda, e que vai te tratar palavra de ânimo. E sabe o que Deus fez com a minha e com a vida dele? Em momentos da minha angústia, Deus o levantou como Onesíforo na minha vida. Porque Paulo diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia por parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo está escrevendo, falando de um amigo. E aqui, publicamente, eu agradeço esse amigo que Deus levantou para cuidar de mim nos momentos de angústia, mas que Deus me levantou também nos momentos de angústia da vida dele, para trazer uma palavra de ânimo, como Onesíforo fez com Paulo, porque a palavra de Deus, no verso 16, diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Amigo que se envergonha da sua vida com Cristo não é amigo para andar contigo. E eu sei que Deus está falando com corações aqui. Se amigo está rindo da sua fé, corra desses amigos, porque isso de amigo não tem nada. E eu trago essa palavra de Deus para nossa reflexão. Como Onesíforo foi corajoso. Como Onesíforo foi um homem escolhido por Jesus para animar aquele que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. E Paulo, nas suas últimas vontades, se lembra do seu irmão, do seu amigo, e não seja ingrato. Lembre-se das pessoas que te ajudaram no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento em que você clamava por misericórdia e falava: ai, Jesus, o Senhor não lembra de mim. Aí bate alguém na sua porta e entra pela sua porta, e você acha que a pessoa entrou ali por um acaso. Não. Foi Jesus quem levantou para ela, que é porque ela entrasse pelas suas portas e fosse usada por Jesus. É assim que Jesus faz. Muitas vezes a gente espera a manifestação de Deus na sarça ardente que não se consome. E Deus está com uma pessoa do seu lado te trazendo palavra de ânimo e você está desprezando. Não despreze os amigos verdadeiros. Meu pastor Daniel, lá de Minas Gerais, falava muito isso, eu achava muito interessante, muitas vezes eu não entendia, e com o passar do tempo eu fui entender. Ele sempre falava assim, muitas vezes, ou na maioria das vezes, os amigos do churrasco não estarão contigo nos momentos que você precisar. Sabe aqueles amigos do momento em que você está bem e que desaparecem no momento da dificuldade? Sabe aqueles parentes que quando você está super bem, você é o bom, você é o usado, você é o importante da família, você é o esteio da família, mas quando você diz não, porque Deus mandou você dizer não, elas saem correndo, desaparecem, não querem mais saber? Por isso, muitos desertores da fé da igreja de Éfeso perderam a comunhão com Cristo e perderam a oportunidade de serem citados no testamento em que Paulo escreve as suas últimas vontades, seus últimos desejos. E aqui eu faço um paralelo, porque nessa palavra nós podemos ser duas pessoas. Nós podemos ser onesíforos, levando ânimo, palavra de ânimo, de avivamento às pessoas. Nós podemos ser agentes de préstimos. Não, eu vou deixar Deus usar a minha vida. Deus me mostra aquele amigo que assim, tem muito tempo que eu não falo com ele, que eu preciso levar uma palavra de ânimo. Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar para você. Jesus vai te encaminhar. Ore, peça
para que Deus levante pessoas para falar contigo, porque essa é outra classe de pessoas. Por mais usado que Paulo era, por mais separado, escolhido, um homem importante, Paulo precisou em muitos momentos de palavra de ânimo, porque se ele escreve aqui que por muitas vezes as palavras de Onesíforo foram animadoras para ele, é porque ele desanimou. É porque teve um momento em que ele estava desanimado. Por isso, em nome de Jesus, valorize os amigos certos. E os amigos certos são aqueles que te levam para perto de Jesus. Esses são amigos certos. Esses são os amigos fiéis. Por isso, se você abandonou o primeiro amor, mas se você já foi usado por Deus para animar as pessoas, Deus me usa hoje como Onesíforo na sua vida, dizendo, ei, levanta, toma posição. É no momento da pandemia, é no momento da desgraça, é no momento da morte e da dor, que os verdadeiros amigos se manifestam. Por isso eu falo como Onesíforo na sua vida hoje. Se você está preso, se você está enjaulado, talvez nas garras da religiosidade, você acha que não, eu sou muito santo. Ei, Onesíforo levou uma mensagem para Paulo. E eu já estou encerrando. E eu estou dizendo aqui para você que Onesíforo foi o encorajador de alguém que foi um grande esteio na nossa fé nos dias de hoje. Paulo é um grande esteio para nós. Não fique longe da casa de Deus. E eu não estou falando de um templo físico. Estou falando do templo, da morada do Espírito Santo, que é o seu coração. Por isso eu gostaria de orar pela sua vida neste momento. E você se posicione nessa palavra. Há dois lados especificamente para três, né, nessa mensagem. O lado daqueles que abandonaram a fé, desistiram e inclusive saíram pregando mentiras, caluniando o nome de Jesus. Esta é uma classe de pessoas. Outra classe de pessoas é as onesíforos, que levam a palavra de sustento, de alento, de amizade, e não só uma palavra, mas a atitude. Ou você pode ser Paulo, que se sentia desanimado, mas quando recebia a mensagem de um amigo fiel e verdadeiro, ele se animava, ele pegava a sua capa, pegava os seus pergaminhos, escrevia carta às outras pessoas, às outras igrejas, dizendo, ei, fica firme, porque eu acabei a minha carreira. Eu acabei a minha carreira, mas eu estou guardando a fé. Eu venci, eu permaneci no combate até onde deu. Vão tirar a minha vida, mas vão tirar por causa de Jesus. Se formos perseguidos por causa de Jesus, somos muito bem perseguidos. Então não se assuste com os crentes sendo perseguidos nesse momento de pandemia, nesse momento de desilusão, nesse momento de tristeza. Não se iluda, nós assim seremos até a volta do nosso Senhor Jesus. Pare de se achar o perseguido da história, para com isso. Paulo foi, Pedro foi, Timóteo foi, Estevão foi, Filipe foi, Natanael foi, foram. Essas pessoas foram perseguidas. Por isso eu encerro aqui, gostaria de orar por você. E se você tem um amigo e que você recebeu dele palavras de ânimo, não seja ingrato. Seja boca de Deus. O presbítero Silvano disse isso aqui agora mesmo. Nós não combinamos, porque nós vamos combinar, porque assim é Deus. Seja boca de Deus. Que seja distanciamento social, mas que não te isole do mundo. Ei, você, crente, você não está isolado do mundo, você não está livre do Covid. Nós estamos à mercê de tudo isso, mas nós não estamos vivendo esperando a morte chegar para nós sem fazermos nada. Nós estamos vivendo para dizer que Jesus te ama e Jesus te quer, e a misericórdia dele se renova todos os dias na sua vida.
Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos. E essa é uma palavra que Deus tocou muito no meu coração, para pessoas que estão desviadas, que estão desencorajadas, que estão desacreditadas. Mas Deus está dizendo para você: ei, coragem, porque sou eu quem que dou força. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, através da autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu oro neste momento. Pai, quem somos nós? Perto da intrepidez de Paulo, mas ao conhecer a história de Onesíforo, Pai, isso me dá cada vez mais forças para saber que um gesto simples nosso, o Senhor transforma em algo grandioso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro e sou grato, Pai, por todos os amigos que o Senhor usou para falar, para cuidar da minha vida, Senhor, para me ajudar nos momentos de desânimo e de fraqueza. E assim eu oro e peço que as pessoas que estão nos acompanhando também orem assim, Pai. Que elas se lembrem das pessoas que estenderam a mão quando mais elas precisavam. Pai, eu oro neste momento pela vida do pastor Eli. Muito obrigado pela vida daquele homem de Deus. Eu oro, Pai, pela vida da irmã Aninha. Eu oro pela vida do pastor Daniel, da irmã Viviane. Eu oro pela vida do presbítero Carlos, da irmã Marta, Pai, que foram esteio no momento de muita dor, mas o Senhor os usou grandiosamente e poderosamente, como o Senhor usou Onesíforo. Levanta mais Onesíforos neste mundo, neste Brasil. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade de pregar o verdadeiro e fiel Evangelho. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja sempre grato a Deus e grato às pessoas que te ajudaram no momento de dificuldade. Pastor Cassiano.